O trabalho é uma dimensão muito central nas nossas vidas. Foi no passado, é no presente e provavelmente há de continuar a ser no futuro, não é? Se o trabalho está mal organizado, se há muita pressão sobre o trabalhador, se ele está com sobrecarga de trabalho, se tem más relações com os seus colegas, com as hierarquias, o seu trabalho não é reconhecido, enfim, se não há uma valorização do próprio trabalhador, tudo isso vai afetar a sua estabilidade, tá? Outro fator de risco é a diferença entre géneros. As mulheres ainda continuam a ser mais penalizadas do que os homens. Com a entrada massiva da mulher no mercado de trabalho, enfim, elas ganharam uma dupla função, ou seja, entraram no mercado de trabalho e têm um horário igual ao dos homens, ou muito similar a isso, e, por outro lado, ainda continuaram a ter que assegurar as tarefas domésticas e a cuidar dos filhos. Então, houve aqui uma dupla penalização da mulher, não é? Outro fator de risco, as falhas na comunicação e a informação. Grandes acidentes da história mundial estão relacionados com falhas de informação e de comunicação interna dentro das organizações. Temos também a introdução de novas tecnologias e de novos métodos de trabalho. Normalmente o trabalhador sente-se receoso, como é que vai aprender a trabalhar. Então isso é sempre um fator de stress e de ansiedade, gera sempre aquilo que é novo para o ser humano, causa sempre alguma angústia, pelo menos inicialmente, não é? Até ele se adaptar, até a habituação à situação de fazer o seu trabalho, há sempre uma certa ansiedade que torna também aquilo meio tenso, não é? E esta tensão também se constitui como um fator de risco psicossocial. Dois fatores de riscos psicossociais fortíssimos e aos quais temos que dedicar muita, mas muita atenção são o assédio moral e sexual. As nossas organizações europeias, na América do Sul, pelo mundo inteiro, têm muito esta prática, tá? É um fator que gera muita tensão e muito conflito no trabalhador, ou seja, múltiplas formas de assédio, quer seja entre hierarquia e trabalhador, quer seja mesmo entre pares. É mais raro um trabalhador assediar a sua hierarquia, mas também acontece, quer com assédio moral, quer com assédio sexual. Óbvio que há práticas de assédio sexual em maior número de homens para mulheres, mas também o inverso também existe, de mulheres para homens, tá? É uma prática que gera medo, ansiedade, a pessoa sente-se mal. Em casos extremos até temos situações da pessoa entrar com baixa psiquiátrica ou, em casos mais extremos, até levar ao suicídio. Este é outro aspecto, o mundo do trabalho, da forma como está a desestruturar e a destruir os laços que existiam entre os trabalhadores. As pessoas estão a ficar mais sós no seu local de trabalho, apesar de poderem estar rodeados por muitas pessoas. As pessoas estão a ficar mais isoladas, a sua sanidade mental está colocada em causa. Então, se a pessoa se sente isolada, mais só, ela está mais vulnerável às patologias do foro mental, e ao estar mais vulnerável às patologias do foro mental, ela está mais vulnerável a sofrer esses impactos desses tais riscos. E a adição ao trabalho, ou seja, aqueles trabalhadores que são adictos, ou seja, que já não vivem sem o trabalho. Mesmo quando têm um final de semana, passam a vida a pensar no trabalho, não conseguem interagir com amigos nem com família, exatamente porque estão sempre com o trabalho na cabeça. Mesmo quando não têm trabalho para fazer no fim de semana, só estão a pensar nele e não se conseguem desligar. Tal qual como, por exemplo, o alcoolismo, não é? Aliás, nos Estados Unidos até o termo que é usado é o workaholic, não é? E depois temos a fadiga física e psíquica do trabalhador, que está ligada à sobrecarga de trabalho ou à infracarga de trabalho. A sobrecarga de trabalho é quando o trabalhador tem mais trabalho do que aquilo que ele consegue desenvolver, e a infracarga é quando tem menos. Nós podemos pensar assim, à primeira vista, que a infracarga de trabalho não é problemática. Não é verdade, tá? Um trabalhador que tem pouco ou nada para fazer é um problema grave. Ao terem menos trabalho, os trabalhadores estão com a sua capacidade cerebral num nível mais baixo. Se o trabalhador ficar totalmente livre, quando ele precisar de intervir, ele não vai conseguir dar uma resposta tão rápida. Hoje em dia já percebemos que o mundo do trabalho influencia, quase todas as profissões são influenciadas pelo mundo do trabalho, e não há nenhuma profissão invulnerável a estas patologias da organização do trabalho. Então, a relação entre trabalho e saúde mental é uma relação tensa, não é? Se o trabalhador já não consegue cumprir as exigências do seu trabalho, se já não consegue corresponder em termos das suas capacidades àquilo que é as expectativas da organização onde ele trabalha,
E se já não consegue dar aquilo que era suposto dar ou que até já deu no passado, estamos a ver que a relação entre trabalho e saúde mental é tensa. Então já estou a ver que esta relação do stress no mundo do trabalho é isto mesmo, não é? É uma diferença entre as capacidades do trabalhador e as exigências que a organização lhe provoca. É um dos fatores de risco psicossociais mais estudados. Aliás, lá na Europa, quando começámos a falar nestes assuntos, o stress era confundido como risco psicossocial, quando eram quase tomados logo muito no início. Hoje, felizmente, isso já sabemos que hoje o stress é um dos riscos psicossociais. Então há várias causas para gerar stress, não há uma causa única, o stress é multicausal, há várias situações que podem causar stress, tá? Até aqui quase toda a minha explanação tem sido o lado negativo do trabalho, não é? O lado negativo da relação trabalho-saúde mental, mas também há o lado positivo, felizmente, não é? O trabalho não é só mau para a saúde mental das pessoas, ele também tem um lado benéfico e um lado positivo. Uma das grandes questões que fortalece a identidade do trabalhador, a sua relação positiva com o trabalho, é através do reconhecimento. Essencialmente, dois tipos de reconhecimento. Há o reconhecimento da hierarquia para com o trabalhador, ou seja, que o trabalhador fez um bom trabalho, ou seja, cumpriu as metas e os objetivos, digamos que é um reconhecimento de cima para baixo, digamos assim, hierárquico, e esse reconhecimento é importante, sem dúvida nenhuma. E há um segundo tipo de reconhecimento, que é o reconhecimento entre pares. O Christophe Dejour, o tal médico do trabalho que vos estava a referir, ele diz que é aqui que reside a beleza do trabalho. Ou seja, a beleza do trabalho em termos de reconhecimento, ou seja, há uma psicodinâmica do reconhecimento, ela é importante porque o trabalhador é reconhecido no seu grupo de pares, tá? Ou seja, são os outros que executam exatamente o mesmo trabalho que eu faço que vão dizer o teu desempenho foi bem feito. E este reconhecimento vai fortalecer a nossa saúde mental e o nosso bem-estar no trabalho, tá? Claro que há outras características da organização do trabalho. Se tu tiveres um bom ambiente de trabalho, ou seja, boa relação entre pares, se o equilíbrio entre as tuas capacidades e as exigências forem adequadas, se tu conseguires gerir bem o teu trabalho com a tua relação familiar, ou seja, se conseguires ir buscar os teus filhos à escola, se tiveres tempo para estar com os teus amigos e com a tua família, claro que tudo isso vai contribuir também para uma boa relação entre trabalho e saúde mental, tá? Então, a lógica é esta, não é? É existir um equilíbrio que seja saudável para o trabalhador, que lhe consiga garantir qualidade de vida, e se essa meta for alcançada, nós temos aqui um bom passo para alcançar a tal prevenção, ou seja, fortalecer a saúde mental do trabalhador através do trabalho, tá? Nem exigindo de mais, nem exigindo de menos, tendo ali um equilíbrio. Claro que esse equilíbrio varia de pessoa para pessoa, ou de grupo para grupo, óbvio. Então, as empresas e as organizações devem tentar perceber qual é que é esse equilíbrio de cada trabalhador, porque ele não é igual para toda a gente, tá? Há pessoas que funcionam melhor com mais exigências, há pessoas que lidam menos bem com essas mesmas exigências, mas é isto, o mundo do trabalho é isto, não há trabalhadores perfeitos. E continuar a olhar para o ser humano, porque o ser humano é isto, é imprevisível por natureza, tá? Então o comportamento humano é imprevisível, a forma como nós vamos reagir às situações é também ela imprevisível. E se há sempre uma incerteza e uma imprevisibilidade, então o estudo é contínuo, ele nunca vai terminar, tá? Acho que é esta a mensagem final que eu tenho para vos deixar. Muito obrigado.